paz. Galera, eu vou fazer um vídeo um pouco baixo aqui porque o horário não permite eu falar um pouco alto, tá? Então assim, a Covid-19, ela foi um vírus criado em laboratório, tá? Vou passar uma informação meio que básica assim, porque não adianta, a intenção do vídeo não é criar medo, e sim trazer uma solução, certo? Então, a Covid-19 ela foi criada em laboratório, ela foi criada para movimentação econômica, porém passou do limite, porque esse vírus ele tem um poder de mutação e de transmissão muito rápida, porém o tempo dele no organismo também é rápido. Ele exige um cuidado mais amplo, certo? Porque ela é uma gripe que fica introduzida nos glóbulos brancos. Ela ataca diretamente a célula dos glóbulos brancos, transformando uma simples gripe em uma gripe forte, uma pneumonia viral e por aí vai, tá? Ela tem uma capacidade alta de transmissão. Então assim, o que eu posso trazer assim para trazer um pouco de paz para vocês, para todas as pessoas, comam alimentos que obtenham ácidos fólicos, tá? Que ajuda nas produções dos glóbulos brancos e fortalece nosso sistema imunológico, né? Feijão, folhas verdes, e por aí vai. Alimentos que ajudem na questão do ácido fólico do nosso organismo, tá? Como eu sempre venho aconselhando, coloque limão na água, própolis, fortaleçam o sistema imunológico de vocês para caso ocorra de pegarem a Covid, vocês tenham força suficiente para que ela se torne uma gripe forte, porque ela é uma gripe forte, mas que o corpo combata com mais eficácia, tá? Então, a questão, gente, não é criar um pânico, mas evitar, tá? Às vezes as pessoas ficam esperando muitas explicações espirituais, explicações disso e daquilo, porém nem tudo merece uma explicação nesse ponto. Ela é uma doença mutada, certo? Ela não é uma gripe em si, ela tem várias informações genéticas de outros coronas, tem informações genéticas de pneumonias de outras gripes. Então ela tem um poder diferenciado dentro das outras gripes. Então ela tem a capacidade de se tornar uma pneumonia em um curto período de espaço. Então devemos evitar, certo, pegar esse vírus, nos alimentando nesses tempos com alimentos fólicos que produzem ácidos fólicos para nos proteger e aumentar o nosso sistema imunológico. A alimentação ela é muito eficaz dentro de tudo, porque quando nos alimentamos bem, alimentamos o nosso corpo físico e automaticamente o nosso corpo espiritual também evolui. Claro que também tem a questão do estudo, tudo aquilo que eu sempre venho falando. Devemos nos atentar muito com as informações que passam para a gente nos jornais. Vamos analisar tudo que vem através dessas questões. A questão da Itália, o que ocorreu na Itália, porque o maior índice de mortes que está acontecendo na Itália é devido à mutação desse vírus. Tem alguma questão genética nos italianos, não sei dizer se é alimentação, é alguma situação hereditária que o vírus ele se tornou mais forte nos italianos. Eu ainda não sei como passar isso para vocês, porque eu não gosto de criar especulação e não gosto de criar informações baseadas em especulações, para ser sincero. Então a questão da Itália ela é muito grave. O resto do mundo você vê que está tendo alguns tipos de mortes, porém não é igual à Itália. A Itália está em um termo exagerado. Eu arrisco dizer que na Itália, devido a essa questão genética, que o vírus se adaptou, ela está fazendo com que as pessoas, a doença lá se torne muito mais grave, tá? Então o segredo para evitar não só a Covid, mas como qualquer outra doença, é comer alimentos, se alimentar de alimentos que produzem ácido fólico no nosso organismo. Esse vídeo aqui não é para em si para trazer visibilidade, qualquer coisa do tipo. É simplesmente porque eu tô vendo que as pessoas estão dentro de um pânico e dentro de uma paranoia. Não devemos entrar na questão da paranoia, tá? A humanidade já passou por inúmeras questões difíceis, passamos por inúmeras doenças ligadas a alimentos e estamos aqui, tá?
Existem pessoas que criam enfermidades para lucrar, isso todo mundo já sabe. Então, vai acabar essa questão dos vírus, vai passar e quem produzir a vacina vai lucrar bastante. Porém, isso não quer dizer que devemos ser desleixados. Vamos manter esses hábitos que o Covid está nos ensinando, de novo, nos reensinando e levar para a vida. Porque assim, todos nós que pegamos transporte público temos a facilidade, pode ocorrer com facilidade, de pegar até uma meningite dentro do metrô. Então não é porque a Covid está aqui que devemos parar de ter esses hábitos. Vamos sim lavar nossas mãos, vamos se higienizar, vamos nos cuidar e manter uma alimentação o máximo possível melhor. Comer com calma e com paciência, tá? Comer salada pelo menos uma vez na semana, 2 vezes, 3 vezes. Manter uma alimentação um pouco mais balanceada, diminuir os exageros nos fast foods, que eles diminuem e destroem o nosso sistema imunológico. Eles acabam com o nosso sistema imunológico, porque são alimentos plásticos, transgênicos, plásticos, certo? Claro que os alimentos que na Terra hoje praticamente estão todos contaminados com metais pesados, porém não é motivo para alarde, não é motivo para pânico. É somente nos cuidar e nos preservar, certo? Eliminar um pouco do pensamento paranoico que temos dentro da nossa consciência devido a inúmeras informações maliciosas, tendenciosas e informações que o jornalismo também não tem culpa de estar passando, tá? Porque infelizmente é uma doença desconhecida, é um vírus desconhecido, porém é passageiro e vai passar, tá? Vamos todos manter o pensamento em coisas mais úteis. Quando eu digo pensamentos mais úteis, não é largar de mão os noticiários, não é largar de mão o que estamos vendo na mídia, mas ficar atentos, e porque o pensamento ele gasta energia. Então quanto mais a gente vai desgastando nossa consciência, desgastando nosso pensamento, mais paranoico vamos ficar. É muito mais fácil a gente morrer de um ataque cardíaco do que desse corona. Manter a nossa rotina, ocupar a nossa mente, saber que essa doença existe, que ela está aqui, está presente, porém confiar nas questões do nosso organismo, tá? Manter uma alimentação e a nossa higiene. Está acontecendo muitos conflitos lá do outro lado, acontecendo muitas questões que não tem nem muita ligação com esse vírus aqui na Terra, porque muitos estão falando aí que a transição, que o joio do trigo e etc. Vão ter muitas mortes esse ano, vai ter muitas questões catastróficas, né? Porque muitas almas estão sendo exiladas para um planeta exílio da 8ª dimensão, chamado Aquiron. Então, não tem nada a ver com transição planetária, não tem nada a ver com separação em si desse joio do trigo ligando com transição planetária. Tem a ver com questões arcangélicas, devido a um conselho arcangélico que decidiu tomar essa atitude para ver se diminui a densidade. Então, no umbral está tendo um recolhimento e algumas almas umbralinas vão nascer aqui na Terra para que uma possível regeneração e que nesse decorrer dessa regeneração encarnatória elas melhorem. Então, o umbral está sendo limpo, a Terra, muitas almas não vão nascer mais aqui. Então, muitas dessas pessoas que estão morrendo entre as inúmeras opções podem estar desencarnando devido ao seu processo kármico que tinham que passar por essa situação, estão morrendo porque vão ser exiladas e por aí vai. Então vamos manter o pensamento focado de maneira coerente, de maneira inteligente, certo? Nos alimentarmos de alimentos fólicos, de alimentos que ajudem no processo de criação de glóbulos brancos no nosso organismo, porque esse vírus ele ataca justamente o glóbulo branco, a nossa produção do sistema imunológico. Então quanto mais nos alimentarmos melhor, quanto mais nos alimentarmos com alimentos que ajudem nessa criação do ácido fólico no glóbulo branco do nosso organismo, mais fortes vamos estar. E se caso ocorra de pegarmos o corona, o nosso organismo vai estar mais fortificado,
vai vir uma gripe fraca, mediana, forte ou sem sintoma, mas vamos viver. Então, quanto mais o sistema imunológico estiver fraco, mais fraco estaremos para combater essa doença. Manter a higiene, manter o bom cuidado e deixar que as coisas se resolvam. Deixe que os lobos comam os próprios lobos, certo? A questão, deixe que os governantes tomem conta, não percam tempo exigindo que governantes façam isso, façam aquilo, porque por hora os países emergentes como o Brasil, e os países de primeiro mundo, que é um termo antigo, mas é um termo que eu aprendi na escola, como Estados Unidos e outros mais, estão todo mundo perdendo. Então eles vão resolver a situação. Isso não é uma questão que o governo oculto criou para manipular a economia, para manipular isso e aquilo. Infelizmente, um único local criou, distribuiu e hoje está usufruindo desse lucro, certo? Isso não é a primeira vez que acontece. Teve a gripe suína, a gripe aviária, H1N1, H1N3, não sei o que, tudo isso criado e proveniente de um único local, tá? Então cada um sabe como é que propaga e como é que se enriquece economicamente. Não é à toa que a China, ela é hoje o país que domina a economia mundial, está cada vez mais crescente, através dessa covardia com os outros países. Fora que países como os Estados Unidos ainda devem para a China trilhões, não tem dinheiro nem para pagar. Então é uma tática do governo chinês para comprar ações, para comprar essas questões todas. Porém, eu vou explicar uma coisa para vocês. Quando de fato surgir uma doença severa, uma doença de fato destrutiva, não estou querendo dizer que o corona não seja, devemos tomar cuidado e nos proteger sem paranoia, mas quando de fato surgir uma doença como um vírus zumbi que existe, porém está preso ainda lá no laboratório desses malucos, certo? Que pega a nossa célula e mata ela, transformando a gente em zumbi literalmente, com funções limitadas de comer e andar, certo? Quando surgir uma doença dessa, ninguém vai estar sabendo, só vai estar o pau comendo no centro e ninguém vai estar sabendo. Vai ter morte estranha no hospital, morte assim no hospital e ninguém vai alertar. Quando tem esse pânico e esse alerta, pode ter certeza, foi criado com o intuito de lucro, tá? Então assim, como eu disse, a questão da Itália tem uma questão genética dentro dela que fez com que o vírus tomasse um tipo de mutação, porém vai ser controlada também, tá? Tudo isso vai ser controlado, tudo isso vai ser equalizado e vamos voltar a uma rotina. Porém, esse ano é um ano determinante para muitas coisas. Esse início de ano já começou assim, daqui para o meio do ano vai ter algumas outras questões um pouco mais sérias, mas nada ligado à doença, tá? Infelizmente, essa doença não está ligada a karma, não está ligada ao karma da terra, a transição da terra, a nada disso, tá? São pessoas egocêntricas, são pessoas psicopatas que pensam somente no domínio dos países em termos econômicos. É a famosa guerra biológica, tá? A China, ela tem laboratórios com ebola, com H5N1, alguma coisa assim, com outras doenças, inúmeras doenças mutadas. Se o ebola já é uma doença muito grave, o ebola mutado é pior ainda, tá? Então existe um laboratório perto de Wuhan, que é onde fica esses vírus, onde eu tem algumas informações sobre, e foi justamente de lá que surgiu esse vírus e saiu e propagou para o mundo todo, tá? Hoje a China está expulsando todos os jornalistas, eu vi isso no noticiário que eu sempre leio. Então isso é com alguma intenção, é para esconder informações ali dentro. A China praticamente já controlou o seu corona, praticamente ela criou a doença com a cura, tá? Mas ela ainda está lucrando com isso. Então vamos ter paciência, vamos ter calma, nada de pânico. Quem está em casa, né, uma recomendação até do Ministério da Saúde que eu gosto coerente, evitem ficar comprando álcool em gel à toa, deixa para quem precisa. Em casa se lava as mãos com sabão e vida que segue, tá? Logo mais vai tudo se estabilizar.
Não tem um tempo exato, não sei dizer assim, se vai ser 2 meses, 3 meses, 4 meses, não sei. Mas vai se estabilizar, vai tudo voltar ao normal. Os países ricos estão querendo produzir o vírus, a gente pensa até que é porque querem ajudar a população, mas é porque querem achar a cura primeiro para vender para o mundo todo e enriquecer com isso, tá certo? Então vamos evitar um pouco de paranoia, vamos evitar um pouco desse pânico e vamos nos alimentar com alimentos fólicos, certo? Glóbulos brancos, proteção do sistema imunológico, tá certo? Por hora essa é a recomendação que me veio. E fiquem na paz de vocês. Esse vídeo vai ficar aqui no Facebook. Para quem quiser tirar alguma dúvida, pode perguntar depois nos comentários, tá bom? Que eu acho que pode ser que venham algumas dúvidas sobre isso. Porém, eu não trabalho com questões sobrenaturais, exageradas, não. Eu trabalho com termos científicos, trabalho com termos médicos, apesar de não ser formado, mas eu tenho uma equipe muito boa, que são médicos, são doutores, são clínicos do astral, pessoas capacitadas que me dão muito suporte no trabalho apométrico. Então, mas uma vez repetindo, se alimentem com alimentos fólicos, não precisa exagerar, mas pesquisem no Google, pesquisem na internet o que são alimentos fólicos, o que são e onde podemos achar esse nutriente, tá bom? Então, tenha uma boa madrugada para todos vocês e obrigado.